farmacognosia é o ramo mais antigo das ciências farmacêuticas e tem como objetivo o estudo dos princípios naturais, que podem ser tanto de origem vegetal quanto animal. O termo deriva do grego fármaco e gnosis, que significa conhecimento do fármaco. Ela é uma disciplina que faz conexão com outras, como a botânica, etnobotânica, biologia, microbiologia, fitoterapia, farmacologia, dentre outras. A indústria de medicamentos, apesar dos grandes avanços, ainda utiliza a farmacognosia na produção de seus medicamentos, especialmente a indústria dos fitoterápicos, já que muitos dos princípios ativos utilizados são derivados de extratos provenientes de origem animal ou vegetal. A farmacognosia é uma disciplina obrigatória em todas as instituições de ensino que disponibilizam o curso de farmácia no Brasil. Por isso, entrevistamos a professora doutora Gilmara Bastos, PhD em Neuroimunofarmacologia, responsável pelo Laboratório de Neuroinflamação da Universidade Federal do Pará, que relatou um pouco do seu trabalho com os extratos de plantas medicinais. Eu sou a professora Gilmara, eu sou professora daqui do ICB. Eu trabalho com plantas medicinais há muito tempo, quase 20 anos que eu trabalho com plantas medicinais. Desde o período que eu estava na graduação. Eu fiz farmácia, graduação em farmácia, igual vocês, e aí eu sempre trabalhei com conhecimento etnofarmacológico. Então quando eu comecei a trabalhar com plantas medicinais, eu comecei com questionários de etnofarmacologia. Então, dentro dessa perspectiva, foi assim que eu conheci várias plantas da região daqui do Pará, né? Então, dentro desse período, eu trabalhava como professora da Química, nesse período, que era a professora Ana Júlia Quino. Ela me ensinou como a gente deveria manusear, né? Como é que eu deveria performar todo o trabalho para lidar com o material biológico da planta. Nesse período eu trabalhava com uma planta, né, na iniciação científica, e eu queria fazer a atividade biológica daquela planta. E aí nesse período ela me trouxe para um laboratório dentro do ICB, que por sinal ainda existe, que é ali para o canto, com o professor José Luiz Martins do Nascimento. E ele pegou, me recebeu o extrato que eu preparei e trouxe o extrato para ele, e aí eu comecei a fazer atividade biológica. Então, quer dizer, imagina, do início da graduação, que eu comecei em 97, eu comecei a trabalhar com a Ana Júlia. Eu só vim parar aqui para fazer biologia em 99. Eu demorei 2 anos para fazer coleta, fazer avaliação etnofarmacológica para poder chegar em um extrato que eu cheguei e vim aqui para o ICB. Então daí demorou 2 anos para isso. Durante esse período eu fui muitas vezes atrás de planta, eu fazia coleta de planta, eu fazia tudo que era para poder ter material botânico e aí produção de extrato para poder trabalhar. Que eu creio que vocês perceberam já que na hora que vocês estão coletando a planta lá, a folha da manga, vocês coletaram mais ou menos quanto de material? 1 quilo. Quantos gramas, quantos quilos ou quantos vocês têm hoje? 563. Então imagina só, que com uma semana de preparo de amostra botânica, vocês já perderam 50% de material biológico, né? Quer dizer, por quê? Porque desidratou. Então imagina só, esse extrato que eu tenho aqui na mão, que é de folha, ele também saiu aqui nesse potinho de nada que vocês estão vendo, aqui tinha 5 quilos de material. Eu estou dizendo, 5 quilos de material. E me deu isso aqui, ó. Tá vendo? Depois que você tem e tu chega nessa porção aqui de extrato, tu vai para uma coisa bem maior. Então na hora que a química, que os professores da química me dão o extrato, dizem assim mesmo: olha, Gilmara, eu trouxe esse extrato para você, testa para ver se ele tem atividade X. Né? Então ele pode me dar essa amostra e eu chegar a fazer experimentos e dizer assim mesmo: não tem atividade X. Dependendo da substância que eu quero e do período de sazonalidade, eu posso ter mais uma substância ou não. Então, por exemplo, quando você olha
Pode olhar, né? Vocês vão ver uma quantidade irrisória. Eles dizem, Gilmar, o que é isso aqui? Aí é uma substância que eu trabalho. Dentro essa sujeira que tá aí na parede é muito. Então, ó, só pra tu ter ideia, aí eu vou contar, aí vocês vão começar a rir. Aí a Érica pode confirmar. Ó, esse que tá no fundo aqui, esse sujeira no fundo, isso é outra substância. Só isso que tá aí é. Pergunta pra Érica os gramas que a gente passa pra solubilizar as coisas. É muito trabalho. Eles demoram uma vida. Isso aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, né? 5 frascos aqui. 5 frascos. Quando esses caras me deram essas 5 substâncias isoladas para trabalhar, eles coletaram 1 tonelada de planta. Imagina só, tirar 1 tonelada para tirar essa sujeira no fundo. Imagina, essa aqui é a mesma planta que eu comecei a trabalhar na iniciação científica. Então aí diz assim, Gilmara, isso que você já tem aqui dentro, que está dentro da tua bolsinha, isso já sabe o mecanismo de ação dela? Não. Eu imagino que isso que eu tenho aqui nessa bolsinha já tem 20 anos. Agora, com 20 anos, eu imagino qual é o mecanismo de ação. Mas eu ainda não sei. Então imagina daqui a quanto tempo isso vai chegar e aparecer numa bula. Eu queria muito que saísse amanhã, que ia resolver o problema de muita gente, mas talvez não seja ainda não sai. Então não é fácil. É por isso que de 1000 plantas que tu tira, né, às vezes tu consegue só uma substância, às vezes tu não consegue nenhuma. Entendeu? Por quê? Porque ela acaba bloqueando, as fases do processo acabam sendo bloqueadas, né? Por vários motivos. Como podemos ver, as plantas são importantíssimas e ainda muito utilizadas na indústria de medicamentos. Entretanto, o processo realizado para se chegar ao produto final exige dedicação e paciência. O Laboratório São Lucas, que já tem mais de 100 anos aqui em Belém, trabalha com extratos de plantas na composição de seus medicamentos e outros produtos naturais. Nós entrevistamos o diretor técnico do laboratório, o Dr. Mauro Ataíde, e o farmacêutico Dr. Tiago Carvalho, que nos contaram um pouco da história do laboratório, bem como os procedimentos ali realizados para a fabricação de seus produtos. Boa tarde a todos. O Laboratório São Lucas ele é tradição já na cidade de Belém, né, no estado do Pará. Ele vai fazer agora esse ano 138 anos de existência. O Carvalho Leite Medicamentos é a nossa razão social. Né? Foi desde o tempo da Drogaria Beirão. A Drogaria Beirão foi uma das pioneiras aqui no estado do Pará. E na época eram 21 sócios, todos portugueses. E o meu tio, no decorrer dessa sociedade, ele entrou como farmacêutico. Na época de 1950 ou 40. A grande maioria dos sócios foram voltando para sua terra natal ou falecendo, né, devido à idade. E o meu tio foi adquirindo as cotas da Drogaria Beirão. No decorrer do tempo, ele ficou apenas ele e mais um sócio, que era o Dr. Fernando Costa. E nesse exato momento eles dissolveram a Drogaria Beirão, fecharam a Beirão e abriram o Laboratório São Lucas em 1962. Só que o Carvalho Leite, que é a nossa razão social, veio desde o tempo da Drogaria Beirão, por isso que o Carvalho Leite hoje está fazendo 138 anos. Nós trabalhamos apenas com produtos naturais, trabalhamos com fitoterápicos, trabalhamos com linha de cosméticos também, e trabalhamos com a linha de xaropes, tinturas, shampoos, condicionadores, toda a parte do cosmético. Então a base primordial do Laboratório São Lucas são produtos naturais. Eu tenho apenas 14 anos de gestão dentro do Laboratório São Lucas, sou farmacêutico, sou economista também, formado pela UNAMA, Economia, e sou farmacêutico formado pelo CESUPA. E hoje em dia eu toco o barco aqui no Laboratório São Lucas. Hoje em dia nós já temos 2 farmácias de manipulação na cidade. Estamos tentando agora expandir para os interiores.
Estamos aqui para poder ajudar a população a melhorar cada vez mais com os produtos alternativos, né, que são os produtos naturais. Boa tarde, né? Eu me chamo Thiago, trabalho como farmacêutico já há 10 anos, sou formado pelo CESUPA, farmacêutico generalista. Trabalho na São Lucas já efetivamente há 3 anos e a São Lucas já existe há 138 anos, fazendo agora 139. E desde a sua origem ele tem como principal objetivo o tratamento de plantas naturais, de fitoterápicos, e a gente utiliza muito a parte de farmacognosia para a produção de tinturas. Os extratos a gente acaba comprando do sul, de fornecedores, né? Mas as tinturas a gente produz. A gente compra as plantas, o urucú, amor crescido, jaborandi, fazemos a secagem, colocamos em infusão nos percoladores, em média são 30 dias que fica lá em infusão. E com base dessas tinturas próprias, né, a gente faz os nossos medicamentos, que são gel de arnica, pomadas. No caso, para se obter uma tintura, a média de processo é de 30 dias, isso, mais ou menos. Em média, 30 dias, dependendo do estado da planta, pode ser 20, mas em média a gente prioriza 30 dias. 30 dias. Desde a obtenção da matéria-prima natural até, no caso, a tintura já para ser utilizada no medicamento. 30 dias de infusão. De infusão apenas. De infusão. E posteriormente a gente fraciona em bombonas de 5 litros e utiliza nos medicamentos conforme a necessidade. Depois de todo esse procedimento, no caso das tinturas que são feitas mesmo daqui do início até o final, né, já que os outros extratos são comprados prontos, depois que vocês têm o medicamento pronto, qual o procedimento que vocês aderem aqui no laboratório para que esse produto chegue, no caso, até o cliente? Todo o processo ele se inicia com uma ficha de produção. A produção ela é gerada um lote, aquele medicamento, então, aquela planta já tem uma numeração. Nós colocamos as datas nos percoladores, quando já for o momento adequado para retirar. Após a retirada do percolador, nós fazemos a filtração. Essa filtração, a gente coloca a parte filtrada destinada ao controle de qualidade, fica em quarentena, passa para o nosso controle de qualidade, que ele faz um microbiológico, faz uma densidade, organolépticos, e posteriormente aprovado por ela, a gente muda para o local de aprovado, sai do setor de quarentena, vai para aprovado, e pode ser envasado diretamente para a venda, ou pode ser utilizado para o laboratório, se for algum produto que é associado a um gel, a um creme, uma pomada, alguma outra formulação. Você pode dar um exemplo de alguma tintura que seja feita aqui no laboratório e que depois é posteriormente usada como princípio ativo, digamos, de um outro produto como um gel? Temos a tintura de amor crescido e a tintura de jaborandi. Temos diversas outras opções, mas as duas que têm maior demanda são essas e a de arnica. A gente possui a venda da tintura de arnica, da tintura de amor crescido e de jaborandi, mas eles também são utilizados como princípios ativos para fortalecimento de couro cabeludo, no caso do amor crescido, jaborandi, e a gente associa essas tinturas em shampoos, condicionadores. São tinturas utilizadas tanto direto para o invase e venda para o consumidor final, como também com princípio ativo de alguma outra formulação. Apesar do grande desenvolvimento da indústria farmacêutica ao longo dos anos, as plantas medicinais e todo o conhecimento advindo da terapêutica popular ainda são utilizadas até hoje. Inclusive, em 2006, o Brasil criou a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, com o objetivo de fornecer à população o acesso seguro e o uso racional das plantas e fitoterápicos, promovendo o exercício sustentável da biodiversidade disponibilizada em nosso país. A farmacognosia é a disciplina que possibilita o maior conhecimento e estudo das plantas medicinais e o seu uso terapêutico, sendo, portanto, uma das maiores áreas do conhecimento farmacêutico.